Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Robério. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a função óxido. E aí a gente vai iniciar nossa aula falando um pouco dos objetivos, lembrando que é importante a gente usar esses 6 objetivos aqui listados na hora que a gente estiver estudando, para que a gente possa usá-lo como norte, para saber se a gente está indo no caminho certo ou não, tá? Então, após essa aula, a gente precisa ter desenvolvido as seguintes habilidades. Eu preciso ser capaz de reconhecer um óxido a partir de sua fórmula. Eu preciso ser capaz de nomear, de classificá-lo em óxido ácido, básico ou neutro, associá-lo às substâncias do cotidiano. Eu preciso compreender o fenômeno de chuva ácida e o fenômeno do efeito estufa, tá? Então a gente vai iniciar a aula e a gente vai precisar desenvolver essas 6 habilidades. Depois a gente vai realizar algumas atividades para que a gente possa fixar e desenvolver melhor essas habilidades, tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar então pela definição de óxidos. O que vem a ser óxidos? Vamos começar analisando a palavra, né? Quando eu analiso a palavra óxido, essa palavra, ela me remete ao elemento oxigênio, tá? O óxido me remete ao elemento oxigênio. Então, mesmo antes da gente ler a definição, é importante que a gente já saiba que óxido tem que ter o elemento oxigênio, tá? Então não existe óxido sem oxigênio. E aí vamos à definição mais formal. O que vem a ser óxido, né? Óxidos são compostos binários, cujo elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Então, assim, o que é ser binário? Binário são aqueles compostos que apresentam 2 elementos, tá? 2 elementos, é do tipo aqui, ó, XO. E um deles vai ser o oxigênio, certo? E outra coisa, o oxigênio, ele precisa ser o mais eletronegativo do composto. Ou seja, vamos relembrar aqui a eletronegatividade, né? Dentro da eletronegatividade, a gente tem os 3 elementos mais eletronegativos, que são o FON, que é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. O flúor é o elemento mais eletronegativo de todos, né? O segundo mais eletronegativo é o oxigênio. Então, dentro da nossa definição, como o oxigênio ele precisa ser o mais eletronegativo, então no óxido, esse X aqui não pode ser o flúor, tá? Então vamos retomar a definição. O que é um óxido? É um composto binário, tem 2 elementos, ele tem que ter o oxigênio, certo? Só que o acompanhante do oxigênio não pode ser o flúor, entendido? Vamos ampliar aqui essa definição, vamos ver aqui alguns exemplos, né? A gente tem aqui, como de costume, exemplos para a gente identificar se é ou não óxidos. Então vamos lá. Quando a gente olha esses compostos, a gente consegue perceber que todos têm oxigênio, né? Menos esse aqui, ó. O iodeto de potássio, esse Ki, não tem oxigênio, então eu já excluo ele. Esse elemento aqui não tem como ser um óxido, certo? Por quê, professor? Porque ele não tem oxigênio. Os outros ainda têm essa possibilidade, mas aí a gente precisa voltar para a definição. Primeiro, tem que ser binário e tem que ter o oxigênio. CO2 tem oxigênio, tá bem claro aqui o elemento O, porém ele é binário. O que é ser binário? Ele tem 2 elementos? Vamos ver. Quando eu olho para a estrutura do CO2, a gente percebe o seguinte, que ele tem 2 elementos, o C e o O. Algumas pessoas confundem número de átomos com número de elementos, né? De fato, essa molécula aqui ela tem 3 átomos, 1 carbono e 2 oxigênios, 1 mais 2 dá 3, tá? Porém, elemento é o tipo de átomo. A gente tem o C, que é um tipo, e o O, que é o tipo. São 2 elementos, então trata-se de um composto binário. Então, composto binário com oxigênio, a gente tem um óxido. O mesmo acontece com NO, certo? É binário, tem oxigênio. Cálcio e oxigênio, também é binário e apresenta o oxigênio. É importante lembrar que a letra minúscula, né, não representa um elemento novo. Ca é um elemento só, ok? Ki não é óxido, é binário, né, porém não tem o oxigênio, então está excluído.
H2SO4, será que H2SO4 é óxido? Tem oxigênio, porém não é binário. Se você olhar aqui na estrutura, você tem H, S e O. São 3 elementos que a gente tem. Logo, isso aqui não é óxido. Esse caso aqui de baixo também, o NaClO, também não se trata de um óxido pelo fato de ter 3 elementos, tá? Vamos para esse exemplo aqui, Al2O3. Tem oxigênio, quantos elementos a gente tem? 2. O Al é um tipo de elemento e o O é outro tipo. Logo, Al2O3 trata-se de um óxido. O mesmo a gente pode dizer desse composto aqui de baixo, o Fe2O3. O Fe2O3, binário com oxigênio. Binário com oxigênio, óxidos, ok? Esse último exemplo aqui é binário, nós temos 2 elementos, o O e o F, certo? E apresenta oxigênio. Porém, esse último caso aqui, presta atenção, não se trata, deixa eu voltar aqui, não se trata de um óxido. Por quê? Porque nos óxidos o X não pode ser o flúor, o oxigênio não pode estar ligado ao flúor, tá? Então, esse caso, o OF2 não é um óxido, ok?